Bom, nós vamos falar hoje sobre competência tributária. Inicialmente sobre o seu conceito e logo adiante sobre algumas características que vão ser de suma importância para o melhor entendimento do assunto. Mas afinal, o que é competência tributária? Bom, antes de tudo, vale ressaltar que a Constituição Federal não elabora tributos, somente delega competências para que os entes políticos o criem através de leis próprias. Logo, podemos dizer que competência tributária nada mais é do que o poder os estados, os municípios e o Distrito Federal têm de criar tributos por meio de leis, obedecendo os limites estabelecidos pela Carta Constitucional. Ou seja, basicamente, isso quer dizer que o poder de criar tributos é repartido entre os vários entes políticos, de modo que cada um tem competência para impor prestações tributárias dentro da esfera que é caracterizada como Constituição. Bom, para falar de competência tributária, também é válido ressaltar sobre a Lei da Responsabilidade Fiscal, LFR. Nesse sentido, vale mencionar sobre a Lei Complementar do número 101/1999, Lei da Responsabilidade Fiscal, que em seu artigo 11 declara que integram requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. O que quer dizer isso tudo? Bom, essa lei, ela tem como objetivo encorajar a Constituição à cobrança de tributos economicamente realizáveis. Ela diz que é essencial a responsabilidade na cobrança dos tributos, não só na cobrança, mas também na instituição e na previsão. Bom, agora vamos falar sobre algumas características da competência tributária, que também podem ser chamadas de atributos. O primeiro atributo é chamado de indelegabilidade. A competência tributária é indelegável. E isso está expresso no artigo 7 do Código Tributário Nacional. Ou seja, um ente político não pode delegar a outra pessoa de direito público a competência tributária que tenha recebido da Constituição Federal. O poder de tributar é exclusivo do ente político que recebeu. Ou seja, eu, como política, recebi o poder da competência tributária por meio da Constituição Federal. Em hipótese alguma, eu posso repassar esse poder para outra pessoa. Ele só pode ser dado pela Constituição Federal. Outro atributo é o da irrenunciabilidade. O ente político pode não exercer sua competência tributária, mas esta é irrenunciável. Quem a possui não pode abrir mão. Ou seja, já que eu recebi a competência tributária, eu posso ter a opção de não atuar, porém, eu não posso descartar esse poder que foi me dado. Podemos citar outro atributo, que é chamado de incadubilidade. O poder de tributar é um poder faculdade. O ente político o exerce quando lhe seja mais conveniente e oportuno. O fato de permanecer inerte e não criar o tributo não altera em nada a sua competência tributária, que permanece a mesma. O exercício da competência não tem como consequência a perda da mesma. Bom, como eu falei no atributo anterior, o político ele tem a opção de não atuar, porém ele não pode abrir mão do poder que foi lhe dado. A incadubilidade vem reforçar essa ideia de que não só essa ideia, mas também a ideia de um poder facultativo, que é um poder de escolha, que o político pode escolher o melhor período para que ele possa exercer esse papel. E, em hipótese alguma, esse papel vai ser tirado dele porque ele exerceu mais ou exerceu menos. Outra característica é o da inalterabilidade. Entende-se que não pode ter a dimensão ampliada pela própria pessoa política. Ela é improrrogável. Como dito, ela não tem prorrogação, ela não tem um tempo. Ela é improrrogável. Também podemos citar a facultativa.
A pessoa política é quem decide se vai ou não criar o tributo. Podem ainda utilizar apenas parte de sua competência, criando parcialmente o tributo. Porém, é o político que vai decidir se ele quer ou não que o tributo seja criado. O último atributo é a exclusividade, que é caracterizada pelo fato de que cada político detém sua faixa tributária privativa. Caso atue fora dessa faixa, o tributo é inconstitucional. Bom, basicamente ele tem a sua faixa e ele não pode ultrapassar, pois se ele ultrapassar o seu tributo, o tributo que foi criado, ele não será validado. Agora nós vamos falar um pouco sobre a repartição da competência tributária. O Brasil, ele é caracterizado como sendo uma república federativa. É de responsabilidade de um Estado federal a descentralização e distribuição de competências entre os entes federais. Entende-se, então, que na federação podem haver 4 tipos de descentralização: legislativa, que é a confecção de normas jurídicas; a administrativa, que é a administração própria; a política, que é a formação de poderes e o autogoverno; e a judiciária, que é o aparato judiciário próprio. Como já foi exposto, todos os entes da federação possuem competência tributária, ou seja, todos podem legislar sobre o direito tributário, cada um dentro do seu limite constitucional. Gente, para finalizar, nós vamos falar sobre as modalidades das competências tributárias. Bom, a primeira modalidade é a modalidade privativa, que é aquela que é destinada exclusivamente a determinada pessoa jurídica de direito público. Os impostos são de competência privativa, pois a Constituição adotou a metodologia de elencar a competência de cada membro da federação. A competência tributária extraordinária, por outro lado, é aquela que confere à União a possibilidade de geração de impostos em situações de guerra extrema ou de sua eminência. Já a competência tributária residual, como o próprio nome já diz, é a viabilidade de se criar outros impostos e contribuições, além dos presumidos na Constituição. Ela é atribuída também à União Federal, de acordo com os dispositivos 154 a 195 da Constituição. Já a competência tributária comum é aquela caracterizada por atribuir a todos os entes políticos a prerrogativa de fixar o tributo, devendo somente ser responsável pelo serviço ou obra que viabiliza a cobrança, como, por exemplo, competência para a criação de taxas e contribuições de melhoria, que se localiza no artigo 145, 1 e 2 da CF. Por fim, temos a competência tributária concorrente, que está prevista no artigo 24 da Constituição Federal e que é aquela atribuída ao mesmo tempo a todos os entes federativos. Nela, todos os entes federativos têm a competência para legislar sobre direito tributário. Entretanto, a Constituição Federal demarca o exercício da União ao estabelecimento de normas gerais, não excluindo a competência suplementar dos Estados. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, com o assunto de competência tributária. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima!